Muito bem, queridos, é momento de nós estudarmos a palavra de Deus, mas antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, eu não posso deixar de mandar os abraços. Hoje eu estou feliz porque nos nossos últimos encontros eu tinha que mandar um abraço para a esposa lá no Espírito Santo, mas finalmente ela voltou, já está em casa. Mas assim mesmo eu mando um abraço para os nossos familiares que ficaram lá no Espírito Santo, seu Carlos, meu sogro e toda a família, que Deus possa abençoar a todos vocês aí, tá certo? Um abraço também para o meu pai, para minha mãe, lá em Maringá, os nossos familiares, tenho vários tios, primos, primas ali, que Deus abençoe a todos. Um abraço também para minha filha, que está me assistindo neste momento, lá em Rondônia, minha irmã, meu cunhado, sobrinhos, sobrinhas. Um abraço para todos. Um abraço também para os nossos queridos irmãos e amigos de Rondônia, do Acre, e também, de uma forma muito especial, os nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, de uma maneira ainda mais especial os nossos irmãos aqui do distrito de São Lourenço, de todas as nossas igrejas, incluindo também a nossa igreja de Turuçu. Sábado eu vou estar com vocês aí no Turuçu. Então nós vamos nos encontrar, avise todos aí, claro, respeitando aquelas limitações que a gente tem, mas no sábado estaremos juntos aí em Turuçu. Dados os abraços, feitas estas lembranças, então vamos abrir a palavra de Deus. Você sabe que na quarta-feira, e se não sabe, vai saber agora, nas quartas-feiras nós temos estudado um tema que eu coloquei o título Um Dia na Vida de Jesus. Por que esse título? Porque em um texto da Bíblia a gente consegue acompanhar a rotina de Jesus, vendo tudo o que aconteceu em apenas um dia da sua vida. Um dia normal, um dia, como a gente poderia dizer, um dia corriqueiro, um dia do dia a dia de Jesus, né? Nós estamos baseando o nosso estudo, começando ali em Lucas capítulo 8, e relembrando também, diferente do que nós acompanhamos hoje, que normalmente o nosso dia é marcado de meia-noite a meia-noite, nos tempos bíblicos, o tempo do dia era marcado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Porque é assim que a Bíblia diz. Quando a gente olha Gênesis capítulo 1, a criação do mundo, Deus cria as coisas e a Bíblia diz, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã e o terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Então, existem vários textos na Bíblia que nos mostram que para Deus o dia começa com o pôr do sol, vai de um pôr do sol a outro pôr do sol. Talvez isto responda alguns questionamentos que alguns dos nossos amigos nos fazem. Como adventistas do sétimo dia, nós guardamos o sábado. E alguns ficam assim meio, não digo incomodados, mas surpresos e curiosos, porque no pensamento deles nós não guardamos apenas o sábado, a gente está guardando a sexta-feira à noite também, porque na sexta-feira à noite a gente já está respeitando a santidade do dia do Senhor, não trabalhamos, não fazemos nada do nosso próprio interesse, mas não é sábado, é porque pela Bíblia, no pôr do sol de sexta-feira já está começando o sábado e o sábado vai durar até o próximo pôr do sol, onde o dia então estará se encerrando. Por que eu estou dizendo isto? Porque no nosso estudo do dia na vida de Jesus começa com o pôr do sol. Jesus passou um dia inteiro trabalhando, pregando, ensinando, curando, fazendo milagres, e aí, no final do dia, ele chama os discípulos para de barco atravessarem o mar da Galileia para o outro lado, onde ele planejava ter um pouco de descanso.
Escureceu, Jesus foi dormir na popa do barco, e como já vimos aqui, apenas uma recapitulação, houve uma tempestade, os discípulos apavorados com medo de morrer, despertam Jesus, acordam Jesus, Jesus acalma a tempestade, acalma os ventos, as ondas, dá um puxão de orelha nos discípulos, porque eles estavam com uma fé muito pequenininha, muito fraquinha. Jesus passa o resto da noite ensinando os discípulos, aproveitando o que aconteceu ali para dar mais orientações e instruções para eles. E a Bíblia nos diz que ao ele colocar o pé na praia do outro lado, vem então 2 endemoniados e Jesus liberta aqueles homens. Nós vimos na semana passada que a população se rebelou com isso, expulsaram Jesus dali, daquela terra, da terra dos Gadarenos, dos Gerazenos, né? E os homens que haviam sido libertos do poder demoníaco, ao Jesus ser expulso, eles pedem para voltar com Jesus, mas Jesus não deixa eles voltarem e dá uma missão para eles. E nós vimos na semana passada, e foi nesse ponto que nós paramos, que Jesus ainda teve tempo para dar um curso de trabalho missionário, teve tempo de ensinar aqueles homens como fazer o trabalho missionário. Você lembra qual foi o curso que Jesus deu? Qual a orientação principal que Jesus deu? Eu falei na semana passada que, em pouquinhas palavras, Jesus deu o melhor curso de trabalho missionário que alguém poderia receber. Jesus disse para eles simplesmente isso: voltem para casa e contem para os seus amigos, para a sua família, quão grandes coisas Deus tem feito por você. E eles voltaram para casa, fizeram o trabalho que Deus havia mandado eles fazerem, e nós, na semana passada, demos um salto, onde eu mostrei que tempos depois, meses depois, quando Jesus retorna naquele mesmo lugar onde ele havia sido expulso, as pessoas que antes o expulsaram, agora pediam para que ele permanecesse ali com eles, e Jesus permaneceu ali por 3 dias, fruto do trabalho que foi feito, simplesmente contando aos outros quão grandes coisas Deus havia feito por eles. Mas é hora de nós avançarmos um pouquinho mais no dia de Cristo, porque o dia não acabou ainda não. Abra sua Bíblia aí em Lucas. Lucas capítulo 8. Nós vamos ver apenas um verso. Lembrando que no capítulo 39, nós temos aqui o que eu acabei de falar: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Isso nós estudamos na semana passada. O verso que eu quero chamar a tua atenção neste momento é o verso 40, que diz: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Esperar. Você gosta de esperar? Eu não tenho muita paciência para esperar. Se tem uma coisa que eu não gosto, é ficar numa fila esperando. Mas a fila faz parte da vida da gente. E a gente tem que passar por muitas filas, muitas vezes. Então eu tenho comigo uma mania. Eu não consigo ir para uma fila sem ter alguma coisa para ler. Então, quando eu sei que vou ter que esperar, vou ter que ficar numa fila, ou vou ter que esperar, às vezes, dentro do carro mesmo, pode saber que eu tenho alguma coisa comigo ali para ler, porque eu não consigo ficar parado esperando alguma coisa. Para mim, eu estou perdendo tempo, então tem que ler alguma coisa. Mas, por falar em paciência, por falar em esperar, eu me lembro de uma situação que eu vivenciei
quando a minha filha era uma bebezinha ainda. Nós estávamos de férias em um determinado lugar do país, não vou citar aqui o lugar para não ter problema, e era verão, nós estávamos numa região próximo da praia, perto da casa de parentes, quando nós fomos convidados para assistir um casamento que estaria acontecendo no período que nós estávamos de férias ali. E era o casamento de uma pessoa próxima da família. Então, nós aceitamos e fomos assistir o casamento. O casamento não era na nossa igreja, era numa outra igreja, uma igreja católica. Como eu disse, eram dois jovens próximos da família que estavam se casando. E como estava uma noite muito quente, muito abafada, a igreja estava lotada, então ficava ainda mais quente, ainda mais abafada. Eu fui lá para o lado de fora da igreja com a minha filha. Estava com ela no colo. Tinha um parente meu comigo ali conversando e junto conosco estava o noivo. E a gente aproveitou para aquelas brincadeiras de praxe numa situação como esta. Estava chegando a hora do casamento, obviamente a noiva não havia chegado ainda, e a gente com aquela conversa, a noiva desistiu, você sabe como que é, já vivenciou situações como essas. Enquanto a gente conversava, enquanto a gente descontraía ali fora, o padre que ia celebrar a missa, ele se aproximou da gente e perguntou para o noivo, cadê a noiva? A noiva já chegou? E já era a hora do casamento. Eu não me lembro, aqui eu vou dizer 8 horas da noite, eu não me lembro a hora exata, mas na hora marcada para o início do casamento, o padre foi lá e perguntou para o noivo, cadê a noiva? E ele falou, olha, ela não chegou ainda, está vindo por aí. E o padre virou para ele e falou, olha, eu vou dar 10 minutos para ela chegar. Se em 10 minutos ela não chegar, a gente vai começar o casamento. Continuamos lá fora conversando, o tempo passou, a gente não percebeu, dali a pouco chegou o padre de novo. Cadê a noiva? Chegou? Não, não chegou ainda. Então entra que nós vamos começar o casamento. E aí, queridos, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto. O noivo entrou, os padrinhos entraram, as daminhas, as crianças ali entraram também, e o padre começou o casamento só com o noivo. Lá para as tantas, no meio da homilia, quando a noiva chegou, o padre interrompeu a cerimônia, interrompeu o que ele estava falando, aí foi tocada a marcha nupcial, a noiva entrou. Imagina a cara dessa noiva como estava. Entrou chorando ali de nervoso, de brava, né? E o padre ainda aproveitou para dar uma chacoalhada lá, falando sobre pontualidade, sobre responsabilidade, sobre horário. Enfim, eu nunca tinha visto um casamento começar só com o noivo, sem a noiva estar presente. Tudo isso porque o padre não teve paciência para esperar a noiva chegar. Tá certo que a noiva atrasou um pouquinho, mas a gente sabe que em casamento essas coisas acontecem. Eu já vi uma outra situação acontecer também. Essa eu até vou dizer onde que foi. Isso aí foi no Acre. Um pastor amigo meu foi convidado para fazer um casamento e ele tinha já um outro compromisso, ele estava no meio de uma série de conferências. E quando foi marcado o casamento, ele disse, nesta data não dá para fazer porque eu já tenho programa agendado, programa acontecendo, e os noivos pediram e disseram, não, a gente marca para antes e tal. Depois de muito acerto, foi combinado o horário que eles deveriam chegar na igreja, o casamento seria feito antes.
Depois do casamento, o pastor iria para a série de conferências que ele estava fazendo. O pastor chegou na hora marcada, os noivos não estavam lá na igreja. O pastor esperou, até que os noivos chegaram. Quando os noivos chegaram, não dava mais tempo de fazer o casamento. Aí o pastor virou para a igreja e falou: olha, eu combinei assim, assim, assim com os noivos. Agora eu não posso fazer o casamento. Normalmente é o pastor que espera os noivos chegarem. Só que agora eu vou lá para a conferência, os noivos vão ficar aqui esperando. Quando eu terminar lá, eu volto para fazer o casamento. E assim foi feito. Paciência e esperar. É ruim esperar. E o texto que a gente lê aqui neste momento nos fala sobre um grupo de pessoas que estavam esperando. Eu leio novamente: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Quem que estava esperando Jesus? A mesma multidão que no dia anterior tinha passado o dia inteiro ouvindo Jesus pregar. Eles tinham passado o dia inteiro recebendo os ensinamentos de Cristo. Eles haviam passado o dia inteiro desfrutando da companhia de Jesus, recebendo as bênçãos, os milagres que Jesus estava fazendo. E alguns talvez até tenham ficado tristes quando Jesus disse: olha, terminamos por hoje, eu vou lá para o outro lado. Eles viram Jesus indo para o outro lado. Mas uma coisa eles sabiam: que o Jesus que tinha ido, esse Jesus iria voltar. Se você olhar os textos que nós estamos analisando, eu garanto para você que em nenhum lugar nós encontramos Jesus dizendo: olha, eu estou indo ali do outro lado, mas vocês aguardem que eu vou voltar. Não diz. Mas eles sabiam que Jesus iria voltar. Eles não sabiam quando que Jesus iria voltar. Não sabiam. Mas a Bíblia diz que eles estavam ali esperando. Eles sabiam que Jesus seria expulso quando chegasse lá do outro lado? Não sabiam. Não sabiam nada disto. Mas eles estavam ali esperando. Quando nós lemos o relato sagrado, nós muitas vezes acostumamos a falar que Jesus acalmou a tempestade, que o barco em que ele e os discípulos estavam corria o risco de afundar. Mas naquele momento não havia apenas o barco de Jesus. Quando Jesus começa a travessia, algumas pessoas que estavam ali assistindo à pregação de Jesus, recebendo os ensinos de Jesus, eles entraram em outros barquinhos que estavam por ali e acompanharam Jesus nessa travessia, porque eles queriam estar juntos de Jesus, queriam estar o máximo possível com Jesus. Tanto é que o texto diz que quando Jesus acalmou a tempestade, todos se maravilhavam e diziam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Aquelas pessoas ficaram surpresas, mas nem todos tinham um barco para acompanhar Jesus. Nem todos tinham como atravessar o mar da Galileia junto com Jesus. E esses que não podiam atravessar, permaneceram ali, aguardando. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Aqui a gente vê também um outro detalhe. Tem uma frase muitas vezes usada que diz assim: se não quer, tem quem quer. O povo lá do outro lado não quis Jesus, expulsou Jesus. Se vocês não querem, Jesus, se eles não querem, você pode vir aqui que a gente te quer. Enquanto Jesus era expulso de um lado, outro grupo recebia Jesus com alegria.
E por que que eles receberam Jesus com alegria? Receberam Jesus com alegria porque eles tinham aprendido a reconhecer o valor dos seus ensinos. Haviam aprendido a importância de estar junto dele. Haviam aprendido que junto de Cristo há poder, a bênção, a alegria. Sabe, queridos, existem ainda hoje esses dois grupos de pessoas, aqueles que expulsam Jesus e aqueles que têm a alegria de estar perto de Jesus. De qual desses dois grupos você faz parte? Não existe um terceiro e um quarto grupo, não. Só existem esses dois grupos. Aqueles que querem estar perto de Jesus e os que não querem estar perto de Jesus. Em qual desses dois grupos você está? Agora é o momento de nós escolhermos. E graças a Deus que estamos tendo esta oportunidade, a oportunidade de conhecermos mais sobre esse Jesus, a oportunidade de conhecermos mais do amor desse Jesus, do nosso Mestre e Salvador. E eu convido você a escolher estar no grupo desses que com alegria recebem Jesus. Mas eu quero voltar a tocar no assunto que nós começamos a falar. Esperar. Eles estavam esperando Jesus. Não sabiam quando Jesus voltaria, mas estavam esperando. Havia ali entre aquelas pessoas, alguns que poderiam ter falado, não percam tempo, ele vai demorar para voltar. A gente nem sabe se ele vai voltar. Mas a multidão, e não eram poucas pessoas não, aqui diz a multidão, permaneceu ali, porque sabia que Jesus iria voltar. Eu friso que Jesus não tinha prometido para eles que voltaria. Mas para mim e para você, Jesus prometeu que voltará. Ele disse em João 14, 1-3, eu vou, mas eu voltarei. Em Atos capítulo 1, nós encontramos um momento em que Jesus sobe aos céus. Os anjos vindo dizer para os discípulos, olha, não fiquem tristes. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Ele virá outra vez. Apocalipse capítulo 1 também diz que este mesmo Jesus voltará da mesma forma, agora com toda a honra, toda a glória, toda a sua majestade, ele voltará. A Bíblia inteira está cheia de promessas afirmando que Jesus voltará. Na Bíblia nós encontramos promessas inúmeras promessas dizendo que Jesus viria a primeira vez. Como viria, como seria sua mãe, como seria gerado, qual local que ele nasceria, como que ele sofreria, como que ele morreria, inúmeras promessas, inúmeras profecias dizendo como Jesus viria a primeira vez. E queridos, todas essas promessas e profecias referentes à primeira vinda de Cristo, quando ele nasceu aqui nesta terra e viveu entre nós, todas se cumpriram. E isso nos dá uma garantia de que todas as promessas que dizem que Jesus irá voltar também irão se cumprir. Mas quando será? Como eu gostaria de saber, mas eu não sei. E já aviso para você que se aparecer alguém dizendo é tal dia, tal hora, tal momento que Jesus vai voltar, é porque agora nós estamos na quarentena, na pandemia, o Covid-19, então até o final de 2020 Jesus vai voltar. Se alguém aparecer dizendo o momento que Jesus vai voltar, não acredite, mentira,
Porque a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem como a gente saber. Tudo o que a gente pode saber é o que Deus já nos revelou. E a Bíblia traz uma série de sinais que Jesus mesmo disse: quando vocês virem estas coisas acontecendo, quando vocês virem estes sinais acontecendo, saibam que está perto o dia da minha volta. E aí Jesus mostrou uma série de sinais: guerra, fome, terremoto, enfermidades. E eu acredito que o Covid-19, esse coronavírus, é um sinal, sim. Não que Jesus vai voltar amanhã, nós não sabemos quando. Mas o Covid-19 é um sinal de que está perto o dia da volta de Jesus. Mas quando será esse dia? Eu não sei dizer. Tudo o que eu posso fazer, sabe o que é? Esperar. Aquela multidão estava esperando Jesus mesmo sem ter uma promessa da sua volta. Eu e você temos a promessa. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai voltar. Alguns podem até dizer, mas está demorando. Jesus disse, se tardar, espera. Se você acha que está demorando, tenha calma. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Aquilo que a gente acha que é um atraso de Deus, Deus atrasar, eu posso me atrasar. Você pode se atrasar. Somos humanos e somos falhos. Nós podemos até quebrar promessas. Quem de nós nunca quebrou uma promessa? Promessa de ano novo, esse ano eu vou comer menos, vou emagrecer. Promessa dura até o dia 2. Quantas vezes já falhamos e quebramos nossas promessas? Não o nosso Deus. O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele não quebra as suas promessas. O nosso Deus não atrasa. Ele tem o tempo certo. Ele sabe quando é que Jesus vai voltar. Ele sabe. E na hora certa, Jesus voltará. O que eu posso fazer agora é me preparar para me encontrar com Jesus. O que você pode fazer agora é se preparar para se encontrar com Jesus. Porque quando Jesus voltar, haverá uma multidão. Na verdade, 2 multidões. Uma multidão de pessoas desesperadas, tristes, chorando porque perderam a oportunidade da salvação. E haverá um outro grupo, infelizmente menor, mas vai ser um grupo grande também. Um grupo de pessoas que estará feliz, olhando para o alto e sorrindo e dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele exultaremos e nele nos alegraremos. Uma multidão alegre, feliz. Assim como na margem daquele lago tinha um grupo, uma multidão que recebia Jesus com alegria. Eu e você hoje somos convidados a fazermos parte deste grupo que também estará recebendo Cristo na sua glória, voltando com todos os seus anjos para buscar os seus filhos queridos, para vivermos eternamente com Ele. Mais uma vez eu digo, sabemos quando isto vai ser? Não sabemos. Está longe? Eu acho que não. Eu acho que muito em breve, bem mais cedo do que alguns gostariam, Cristo estará voltando. O que eu posso fazer agora? Esperar. Enquanto espero, como eu disse ao princípio, eu não gosto de ficar esperando sem nada para fazer, eu gosto de ler. Para mim, esperar sem nada para fazer é perder tempo. Então, se temos que esperar o momento da volta de Cristo, não percamos tempo. Vamos esperar, mas vamos aproveitar o tempo para nos preparar, para conhecer mais de Jesus. Vamos aproveitar o tempo para pregar.
Se temos que esperar, vamos aproveitar esse tempo para falar para outras pessoas, como Jesus disse para aqueles homens. Vamos aproveitar para contar aos outros quão grandes coisas Deus tem feito por nós. Se temos que esperar, vamos aproveitar a oportunidade para corrigir o que precisa ser corrigido, nos reconciliar com quem precisamos nos reconciliar. Vamos aproveitar este tempo que ainda temos, um tempo de espera. Vamos aproveitar esse tempo para sonharmos com a alegria que será viver a eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele prometeu e ele vai voltar. Onde você estará quando ele voltar? No grupo que achava que ele não viria mais? Ou você estará no grupo feliz, que estava aguardando ansiosamente por esse encontro com ele? O meu desejo, querido, é que eu e você, todos nós, façamos parte desse grupo feliz, que aguarda sem desanimar, sem desistir, porque Cristo irá voltar. Tem até o hino, não vou cantar aqui, porque aí vai até acabar a internet do povo todo aí. Mas tem o hino que diz, não desistir, ele virá. Dias há em que a gente fica triste, parece que tudo vai dar errado e parece que Cristo se esqueceu de nós. Mas o hino diz, não desistir, ele virá. Você crê nisso? Então feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelas promessas que encontramos na Tua palavra. Obrigado também porque Cristo Jesus prometeu voltar a esta terra. E obrigado, Pai, porque a Tua palavra permite que tenhamos certeza absoluta que estas promessas se cumprirão. Não sabemos ainda quando Cristo voltará, Pai, Tu sabes. Mas enquanto esperamos, pedimos que nos ajude a perseverarmos nesta caminhada. Pedimos que nos ajude a aproveitarmos este tempo de espera para conhecermos mais do Teu amor, conhecermos mais da Tua palavra. Pedimos que nos ajude, enquanto esperamos, aproveitarmos este tempo para falarmos da salvação em Cristo Jesus para outras pessoas. Ajude-nos, Pai, a aproveitarmos este tempo de espera para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, nos reconciliar com quem precisamos nos reconciliar, fazermos as pazes uns com os outros, ajudarmos uns aos outros, para que quando Cristo voltar, possamos estar sorrindo, felizes, olhando para o alto e dizendo, este é o nosso Deus que tanto aguardamos. Senhor, abençoe cada um de nós. É o que pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém.